Boa noite. Vamos dar seguimento, então, ao grupo de estudos do Instituto Multiportas de Práticas Sistêmicas. Estamos fazendo a leitura do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito, e hoje a gente vai continuar da página 48, O Entendimento, e quem vai fazer a leitura para a gente é a Flávia. Então, estou te passando a palavra, Flavinha. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. O entendimento. De suas famílias de origem, o homem e a mulher conhecem diferentes modelos ou padrões para a relação conjugal, tanto no bem quanto no mal. Por isso, para que a união seja bem-sucedida, precisam testar os modelos que receberam dos pais e, eventualmente, desprender-se dos padrões antigos e encontrar novos padrões para sua relação. Nisso, frequentemente se defrontarão com sentimentos de inocência e de culpa. Se adotarem os padrões que lhes foram transmitidos, mesmo que sejam ruins, experimentarão um sentimento de inocência. Se abandonarem os padrões recebidos, mesmo que os novos sejam melhores, experimentarão um sentimento de culpa. Somente ao preço dessa culpa poderão conseguir o bem e a felicidade em sua união. Emaranhamentos. Talvez as piores consequências para uma relação de casal resultem dos emaranhamentos de cada parceiro com o seu grupo familiar. Isso acontece, sobretudo, quando um dos parceiros ou ambos, sem que o percebam, são tomados a serviço como substitutos para a solução de antigos conflitos dos respectivos grupos familiares. Citarei um exemplo. Embora um homem e uma mulher se sentissem muito ligados, surgiam entre eles conflitos inexplicáveis. Certo dia, quando a mulher se postava furiosa diante do marido, um terapeuta observou que seu rosto mudava até assumir o aspecto de uma velha. E ela censurava o marido por coisas que nada tinham a ver com ele. O terapeuta perguntou a ela: quem é essa velha? Aí ela se lembrou de que sua avó, que tinha um restaurante, fora muitas vezes arrastada pelos cabelos pelo avô no meio do salão, à vista de todos os fregueses. Então ficou claro que a raiva que ela sentia contra o seu marido era a raiva reprimida que a avó sentira contra o avô. Muitas crises inexplicáveis do casamento nascem de uma transferência como essa. Tal processo, que é inconsciente, nos assusta, porque ficamos entregues a ele e não sabemos sua causa. Depois de saber de tais emaranhamentos, tomamos mais cuidado quando nos sentimos tentados a ofender pessoas que não nos tenham dado motivo para isso. A constância. Alguns casais, desconhecendo a profundidade de seu vínculo, consideram sua união como um acordo cujos fins podem fixar ao seu bel prazer e cuja ordem ou duração podem predeterminar, alterar ou revogar de acordo com o seu humor ou comodidade. Com isso, porém, entregam sua união à leviandade e ao arbítrio. Talvez venham a reconhecer, tarde demais, que isso é regulado por uma ordem à qual devem submeter-se. Quando, por exemplo, um dos parceiros desfaz uma ligação de modo desrespeitoso e leviano, às vezes um filho dessa união morre ou comete suicídio, como se precisasse expiar uma grave injustiça. Na realidade, os fins de uma união nos são pré-estabelecidos e exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. O processo de morte. Ao tomar uma mulher como sua mulher, o homem se faz homem por intermédio dela.
Ao mesmo tempo, porém, ela também lhe tira a masculinidade e a coloca em questão. Assim, ele também se torna menos homem no casamento. E quando a mulher toma um homem como seu marido, torna-se mulher por meio dele. Contudo, ao mesmo tempo, ele também lhe tira a feminilidade e a coloca em questão. Assim, ela também se torna menos mulher no casamento. Por essa razão, para que o relacionamento conserve sua tensão, o homem precisa renovar sua masculinidade junto aos homens, e a mulher precisa renovar sua feminilidade junto às mulheres. No entanto, na relação com a sua mulher, o homem perde sua identidade como homem, e na relação com o seu marido, a mulher perde a sua identidade como mulher. Pois o homem e a mulher se distinguem sob todos os aspectos. Pois sim, uma pequena diferença. Quase tudo é diferente entre o homem e a mulher. Contudo, embora sejam tão diferentes, as maneiras masculina e feminina de encarar o mundo e os diferentes modos de sentir e de reagir são formas plenamente válidas e equiparadas de realização humana. Ambos, o homem e a mulher, precisam reconhecer isso. Mas assim, a mulher tira do homem sua segurança como homem e o homem tira da mulher sua segurança como mulher. Portanto, também precisam perder no decurso de seu relacionamento as respectivas identidades, como homem e como mulher, que adquiriram por meio do outro. Por essa razão, o homem e a mulher também experimentam sua relação como um processo de morte. Embora esperemos, ao entrar numa relação, que ela venha a ser nossa realização máxima, ela também é, na verdade, uma morte progressiva. Cada conflito no casamento é uma etapa desse processo de despedida e de morte. Quanto mais tempo dura a relação, tanto mais perto chegam o homem e a mulher dessa renúncia extrema. Então, alcançam um outro patamar mais elevado. A divisão entre homem e mulher pressiona no sentido da unidade. Contudo, a fusão dos dois sexos produz apenas uma unidade transitória, que não dura. A supressão dos contrários acontece, portanto, para além dessa fusão, que fica apenas como um símbolo dela. A verdadeira unidade é alcançada na morte. Então, retornamos a uma origem que não conhecemos. Esse é, sem dúvida, somente um ponto de vista possível, mas ele confere à relação uma profundidade e uma seriedade que são dignas dela, pois apenas essa renúncia extrema realiza a superação dos contrários que nos é prometida pela fusão. A totalidade que sustenta. As ordens do amor que nos acompanharam em nossos relacionamentos anteriores também afetam nossa relação com a vida e com o mundo como totalidade, bem como nossa relação com o mistério que pressentimos por trás desse mundo. Por conseguinte, podemos relacionar-nos com essa misteriosa totalidade da mesma forma como uma criança se relaciona com seus pais. Então, buscamos um Deus Pai e uma grande Mãe, acreditamos como uma criança, esperamos como uma criança, confiamos como uma criança, amamos como uma criança. Como uma criança, talvez tenhamos medo desse ser, e como uma criança, talvez ainda tenhamos medo de saber a verdade. Ou então, nos relacionamos com a totalidade misteriosa como com nossos antepassados e o grupo familiar.
Sentimos-nos como os seus consanguíneos numa comunidade de santos, mas também como no grupo familiar, como rejeitados ou escolhidos segundo uma lei implacável, cujos decretos não entendemos e não podemos influenciar. Ou ainda, tratamos a totalidade misteriosa como alguém equiparado aos demais num grupo. Tornamo-nos seus colaboradores e representantes. Negociamos ou firmamos uma aliança com ela e regulamos por um contrato os direitos e os deveres, o dar e o tomar, os ganhos e as perdas. Ou tratamos a totalidade misteriosa como se tivéssemos com ela uma relação conjugal, onde existem um amado e uma amada, um noivo e uma noiva. Ou nos comportamos diante da totalidade misteriosa como pais se comportam diante de seus filhos, dizendo-lhe o que ele fez de errado e o que precisa fazer melhor, questionando sua obra. E se este mundo não nos convém como ele é, querendo nos salvar dele e salvar outras pessoas. Ou, finalmente, quando nos relacionamos com o mistério deste mundo, relegamos ao passado e esquecemos as ordens do amor que conhecemos, como se fôssemos rios que já alcançaram o mar e caminhos que já chegaram à meta. Pode dar uma paradinha aí, né, Flávia? Que aí a gente vai entrar depois para a consciência espiritual. Aí a gente Aham. pode ver se alguém quer comentar, se alguém quer fazer Sim, alguma. esse processo de morte ficou bastante confuso para mim. É, Confuso não entender, não interpretar, mas para mim é difícil entender essa questão. Esse perder a identidade, esse processo de morte contínuo, uhum, isso para mim eu não consegui digerir, não é nem entender, digerir mesmo. uhum. Eu penso que na nossa cultura, primeiro, quando a gente já fala nesse processo, quando a gente fala em morte, eu acho que alguma coisa já dificulta um pouco a gente, porque culturalmente, nós temos muita dificuldade de falar em morte, né? Enquanto mais que o Bert Helling tinha uma intimidade muito grande com tudo isso, né? E dessa leitura da morte, uma forma diferente de olhar para ela e a gente perceber que o tempo todo nós estamos passando por um processo de morte mesmo, né? Quando a gente finaliza algo para começar algo novo. Isso sempre é um processo de morte. Então, no relacionamento, é isso, né? Enquanto a gente vai se modificando, enquanto vai havendo essa fusão, né? O quanto a gente vai deixando, o quanto a gente vai morrendo e renascendo de uma outra, podendo renascer de uma outra forma. Assim como assim quando um filho nasce, por exemplo, né, morreu aquela pessoa, né, que era uma pessoa, uma mulher sem filhos, e nasce uma mãe. Então, tudo aí tem um processo de morte. Os filhos, quando crescem, né, a gente, quando passa várias fases da relação, então nós estamos constantemente nesse processo de morte. Então, é aí que ele vai falando. E isso depois vale até a pena ler de novo. Muito lindo, sabe? Sim, Né? Inclusive, tudo que a gente precisa de renunciar. E renunciar não é passar por cima da gente, isso precisa ficar muito claro, né? Mas nessa renúncia, na relação a dois, principalmente, por isso que antes disso, ele vai falando dos nossos emaranhamentos, né? Quando a gente vai renunciando, ele fala o entendimento. Você vê, tem toda uma sequência, né? A fala a gente vai acompanhando no livro, né? Para chegar nesse processo de morte, a gente abrindo mão daquilo que a gente traz mesmo, da nossa família de origem, dos nossos próprios emaranhamentos, para que a gente possa ficar de uma forma mais livre, mais constante na relação, sem trazer tanta coisa, né, que nos envolve e nos aprisiona. Então, quando a gente abre mão também disso, isso também é um processo de morte, sabe? E a morte não necessariamente, como ele coloca aqui, é algo ruim, sabe? Mas algo que a gente precisa finalizar, como é a morte,
né? Para que a gente ganhe algo novo, para que a gente perceba outras coisas, sabe, Vera? Uhum. Eu não sei se alguma coisa te chamou mais atenção, assim, especificamente. Fala, Lili. Oi, meninas. Olha, Eu também fiquei confusa o processo de morte. Para mim, foi a questão de quando o Bert traz o seguinte, que o homem ele só se realiza como homem, né, unido à sua mulher, e a mulher só se realiza plenamente como mulher também, com o seu homem. Mas depois, é como se ele desdissesse isso, dizendo assim, ele perde. o homem perde a sua identidade como homem, Exato, né, sua exato. masculinidade, e a mulher perde a sua feminilidade também, e que então eles devem buscar isso com os seus amigos homens, né, os homens junto aos homens, e as mulheres junto às amigas mulheres, né? Então, isso aqui, para mim, deu tipo um curto-circuito aqui para mim. Como que é isso dessa perda de identidade? Então, por isso que depois, na sessão, no tópico seguinte, ele vem falar da totalidade, né? Você vê que tudo tem uma sequência. Quando eu entendo, eu compreendo assim, né? É, é um movimento circular, por isso que o pensamento, né? O pensamento sistêmico, ele é circular. Então, quando você entende isso, né? Que nesse encontro, né? O homem, ao encontrar com a mulher, ele se torna mais homem, né? Porque ele encontrou, é como se ele encontrasse nesse masculino e feminino, ele encontrasse a outra parte dele. Então, ali ele encontra a totalidade. Ao mesmo tempo, né, que quando ele se encontra com uma mulher, então, nesse encontro, né, tem essa parte dessa energia, né, que é do masculino e do feminino, né? E ele encontra algo importante que é da nossa vida, que é de um homem e de uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, aqui ele traz a questão da identidade, né? Do que é ser homem e do que é ser mulher, que tem diferenças, né? Não é tudo igual. Então, quando nessa relação do homem com a mulher, ele perde alguma coisa, porque quando ele ganha isso, ele perde alguma coisa do homem dele. E a mulher também, né, da mulher dele. Então, por isso a gente volta. Você já viu que a gente fala assim: ah, tem sempre o clube do Bolinho, o clube da Luluzinha, né, que as mulheres, né, vão trocando as receitinhas, os homens também vão trocando as receitinhas dele, porque ali é como se a gente se nutrisse, né, desse ser homem e desse ser mulher. Né, onde a gente vai trocando coisas básicas mesmo. Não, que creme você está passando, né? E não sei o quê, onde é que você comprou seu carro, né? Os homens, né, falam mais desse tipo de coisa. Hoje em dia, hoje em dia, né, isso é mais ampliado, né, do que uma coisa muito específica que era só do homem, do que era só da mulher. Mas são coisas, percebem, assim, são coisas sutis, mas compreendem, assim, nesse encontro do homem e da mulher, né? Como que o homem se fortalece disso, mas ao mesmo tempo como que ele perde um pouco também desse homem nesse encontro. E aí ele se encontra com outros homens para isso, né? Para cultivar isso da identidade, né? Uhum. Porque se um homem e uma mulher fica só os dois, só o homem e a mulher, eles é quase que uma fusão, eles se fundem, né? E a mulher vai esquecendo como é ser mulher e o homem vai esquecendo como é ser homem. Você vê uma mulher, por exemplo, que ela costuma, ela tem filho homem, por exemplo, né? Ela é a única mulher, né? Então, ela, né, se ela não vai buscar outras mulheres para ela se lembrar como é que ela é, como é que é ser mulher, ela fica naquele, né, naquele mundo ali uhum. só dos homens. E quando ela tem uma filha mulher, né, eu vejo muito isso aqui em casa, né, como que eu no meu encontro com a Gabi, né, como é que a gente troca mais coisas, embora a gente tenha, todo mundo faça tudo, eu faço coisas de homem, ela também, e todos, né, mas como que a gente fortalece mais nesse encontro nosso sobre as mulheres, sabe, assim, o que é ser mulher, né, e nesse Uhum. sentido ela me busca muito mais do que o pai, né, Sim. percebe? Então, da É. questão da identidade. Ficou claro? Uhum.
Clareou mais. Clareou mais. Eu preciso ler mais um pouco, outra e outra e outra, porque eu acho que tem aí várias camadas de percepção, né, desse encontro. Eu acho que tem várias camadas que eu ainda não atingi, mas a sua explicação foi muito boa, Maria. Mas você sabe, Vera, aqui depois, né, ele vai traçando ainda sobre essas questões ainda, sobre quando na relação, né, porque a gente sabe que ao longo de um relacionamento, quanto que a gente vai cedendo, quanto que a gente vai abrindo, quanto que até mesmo sobre a gente, o que às vezes a gente não consegue distinguir, assim, às vezes, né, o que é meu, o que Te entendo é também. do outro, né? Então, Eu fui lendo, eu falei, minha Sim, Nossa Senhora, que é sim. isso? Foi todo mundo que travou. Olha Vocês estão me só, ouvindo, gente? Voltou? Voltou. agora que voltou, Agora Maria. voltou. Tá. Ficou um tempão fora do ar. Desculpa. Então, eu estava falando aqui ao Léo. Sim, e a gente dizendo, Marisa congelou. Você estava falando, É quando que que interrompeu? meu telefone entrou uma ligação. Eu tô com 4G. Tá. Então, foi isso. Então, foi quando você estava falando que depois ele vai. Eu estava falando assim: olha, eu preciso ler mais vezes porque tem várias camadas. Aí você disse: olha, mais adiante ele vai tratando disso em outras, né? Exatamente nesse ponto que foi interrompido. Então, e aí, gente, sempre que a gente nunca vai entender total, assim, sabe assim, quando você faz uma leitura disso do Bert Hellinger, a gente sempre vai ficar com essa pulguinha aí atrás da orelha. Depois, com o tempo, vocês vão lembrar de alguma coisa e a ficha vai, sabe? Vai cair, né? É isso, sabe? Leva um tempinho, até porque é algo que a gente também precisa experimentar. Às vezes a gente experimenta numa constelação, né? Às vezes experimenta na própria vida mesmo, nossa vida pessoal, sabe? E principalmente essas coisas que ele fala, né? Que ele fala sobre o casal, sobre o masculino e o feminino, ser mulher e ser homem, né? Mas tem muita sabedoria nisso aí, muita. Inclusive isso aqui, né? Depois quando ele traz sobre a totalidade, é como ele diz, né? Assim, como que a gente fica muitas vezes numa relação como criança, né? Ou como a gente perceber como a gente pode estar adulto, né? E a diferença disso, de poder integrar, compreender melhor a vida, as questões que vêm com a vida, né? Que são da vida, sabe? Porque muitas vezes a gente está, a maior parte das vezes, questionando. Isso não está errado, né? A gente fala eu mesmo, muito mais numa postura infantil de quem pouco conhece a vida, quase todos nós, do que, sabe, assim, a gente está olhando para a vida e dizer, gente, é isso, né? Acontece isso, é assim, né? Fácil não é. Não. Mas também, sempre que me falam que é difícil, ontem mesmo eu estava com meu pai, ele estava dizendo, não é tão difícil. Eu falei, pai, eu não conheço nada que não seja difícil na vida. Nada, sabe? Então, porque é isso, né? As coisas não são da maneira como a gente quer, da forma como a gente quer, na hora que a gente quer, né? As pessoas não fazem tudo como a gente quer, então a gente acha difícil isso, porque a gente está dizendo, nossa, era só eu fazer assim, né? E era para tudo estar pronto, e não é assim que as coisas acontecem. Então elas se tornam mais difíceis mesmo, né? Então é assim que as coisas são. Então não tem problema ser difícil, porque não vai ser mesmo só do jeito que eu quero. Isso é bom também. Se se tudo fosse do jeito que eu quero, nossa, não sei, né? Acho que eu pouco aprenderia. Acho não, com certeza, né? Seria sempre uma Marisa, criança, né? aí me traz uma perspectiva que tudo também é a forma como a gente olha para isso que a gente chama de dificuldade, né? Acho que vai ser tão mais difícil quanto mais eu rejeitar, refutar o que é, Uhum. né? Então, esse conceito de ser difícil ou fácil, né? Acho que ele é muito relativo, é muito subjetivo até.
Porque se a Uhum. gente cada vez mais conseguir abrindo espaço e dizer sim ao que é, sem brigar com a realidade tal como ela é, aí é que eu acho que as coisas vão se acomodando e encontrando o curso, como a água do rio, né? Que contorna as pedras. Ela Uhum. acha caminhos, né? Uhum. Então, é isso que está falando aqui, né? E chegam, que termina aqui falando, né? É exatamente isso, porque o que que é difícil, né? É que as coisas não vão sair exatamente como eu quero, né? Do jeito que eu quero. Então, eu vou nomear isso de difícil, mas se eu estou aberta, se eu me abro para que as coisas sejam, né? Como elas tiverem que ser. Não que eu não possa imprimir, que é difícil, né? As minhas expectativas, o meu desejo, porque o desejo vai me mover, né? Não tem nada de errado nisso, mas eu saber que o meu desejo ele não vai ser algo absoluto, né? O mundo não está girando em torno de mim. E aí, quando eu consigo compreender isso, eu fico mais aberta para o que possa surgir, mesmo que seja diferente das minhas expectativas, é, é, incluindo, inclusive, a possibilidade de que as coisas sejam até melhores do que eu poderia imaginar, por que não, né? Aí eu fico aberta. E aí, claro que as coisas tendem a ser mais fáceis ou menos difíceis, né? Porque às vezes, amanhã eu não quero trabalhar, né? Mas eu tenho que trabalhar. Aí eu falo assim, bom, é bem difícil, né? Porque eu queria ficar dormindo, eu queria ficar deitada, não sei o quê, ou eu queria ir para a praia, né? E aí, mas não, vou ter que trabalhar. Aí isso às vezes é difícil, dependendo do dia, né? Se eu estou muito mais afim de ir para a praia do que trabalhar, por exemplo. Falando, né, um exemplo bobo. Mas isso se torna mais difícil a partir das minhas expectativas, do meu desejo, né, e do que eu quero. E tudo bem também se eu preferir ir para a praia, né? Né? Então é isso, meninas. Tudo bem? Vamos continuar então? Flavinha, quer continuar? Eu posso continuar? Pode? Então, Posso. vamos lá, vamos entrar então nessa consciência espiritual. Tudo Tá. de bom. Tem essa nota preliminar, né? Aham, sim, sim, Pode ler, né? Tá sim. bom. Este capítulo oferece uma visão geral do desenvolvimento de minhas compreensões relativas às diferentes consciências. Resumindo-as, mostrou-se que as constelações familiares, enquanto se movimentam na esfera da consciência pessoal e coletiva, chegam a limites que impedem uma solução abrangente, que inclui também a esfera do espírito. Somente as constelações espirituais, que se movimentam em sintonia com essa consciência, encontram soluções que superam os nossos limites impostos pelas outras consciências e abrem o caminho do amor em nossos relacionamentos, em um sentido amplo. A esta visão geral, acrescento algumas reflexões que ajudam a entrar na postura interna de que necessitamos para as constelações familiares e espirituais. São meditações nas quais experimentamos ser carregados e conduzidos, cada um de sua maneira, a estar em sintonia com o movimento do espírito, que nos prepara e nos equipa para tais constelações. A diferenciação das consciências. As diferentes consciências são campos espirituais. A primeira delas, a consciência pessoal, é estreita e tem o seu alcance limitado, pois, através de sua diferenciação entre o bom e o mal, só reconhece para alguns o direito de pertencer, excluindo os outros. A segunda consciência coletiva é mais ampla, defendendo também os interesses daqueles que foram excluídos pela consciência pessoal. Por isso, está frequentemente em conflito com essa consciência pessoal. Contudo, a consciência coletiva também tem um limite, porque abrange somente os membros dos grupos que são governados por ela.
A terceira, a consciência espiritual, supera as limitações das outras duas consciências, limitações estas que surgem através da diferenciação entre bom e mal e da diferenciação entre pertencimento e exclusão. A consciência pessoal, o vínculo. Experimentamos a consciência pessoal como boa e má consciência. Sentimos-nos bem quando temos boa consciência e mal quando temos má consciência. O que acontece quando temos uma boa consciência? O que acontece quando temos uma má consciência? O que precede a boa e a má consciência para que as sintamos de tal forma? Ao observarmos atentamente quando temos uma boa consciência e quando uma má consciência, podemos perceber que ficamos com má consciência quando pensamos, sentimos e fazendo algo que não está em sintonia com as expectativas e as exigências das pessoas e grupos aos quais queremos pertencer, e aos que frequentemente também precisamos pertencer. Isso significa que nossa consciência vela para que fiquemos conectados com essas pessoas e grupos. Percebe de imediato se nossos pensamentos, desejos e ações colocam em perigo nossa ligação e nosso pertencimento a eles. E quando a nossa consciência percebe que nos afastamos deles através de nossos pensamentos, sentimentos e ações, ela reage com um sentimento de medo de perdermos nossa ligação com essas pessoas e grupos. Sentimos esse medo como má consciência. Por outro lado, quando pensamos, desejamos e agimos de uma forma que nos sintoniza com as expectativas e exigências dessas pessoas e grupos, sentimos-nos pertencentes e temos a certeza de podermos pertencer. Sentimos como benéfico e bom o sentimento de termos assegurado o nosso direito de pertencer. Não precisamos ficar preocupados de sermos cortados, de repente, por essas pessoas e grupos e nos experimentarmos sós e desprotegidos. Sentimos como boa consciência a sensação precisa de podermos pertencer. A consciência pessoal nos liga, portanto, a pessoas e grupos que são importantes para o nosso bem-estar e nossa vida. Contudo, é uma consciência estreita, pois nos liga somente a determinadas pessoas e grupos, excluindo-nos simultaneamente de outros. Essa consciência nos foi de suma importância quando crianças. As crianças fazem de tudo para pertencer, pois sem essa ligação e sem esse direito de pertencer estariam perdidas. A consciência pessoal assegura nossa sobrevivência junto às pessoas e grupos que nos são importantes. Por isso, a sua importância só pode ser altamente apreciada. Vemos isso também através do autoconceito que a consciência pessoal tem na nossa sociedade e cultura. Bom e mal. Nesse contexto, podemos observar que nosso conceito de bom e mal são distinções feitas pela consciência pessoal. Elas estabelecem em que medida algo assegura o nosso direito de pertencer e em que medida isso o coloca em perigo. O que assegura o nosso direito de pertencer o experimentamos como bom. Experimentamos como bom através da boa consciência, sem a necessidade de muita reflexão. Mas, se olharmos para isso a certa distância, não saberemos se é realmente bom para nós ou até ruim para outros. Aqui, o denominado bom é somente sentido,
e é sentido como algo bom. Portanto, o bom é sentido como bom e defendido com bom, irrefletidamente. Para um observador fora desse campo espiritual, isso pode parecer algo estranho, algo que coloca a vida de muitos mais em perigo do que a seu serviço. É evidente que o mesmo é válido para o mal. Contudo, sentimos o mal mais fortemente do que o bom, porque está ligado ao nosso medo de perder o direito de pertencer, e igualmente ao nosso direito de viver. A diferenciação do bom e do mal serve, portanto, à sobrevivência dentro do próprio grupo. Serve à sobrevivência do indivíduo no seu grupo. Só um instantinho, Flavinha. Alguém, então, essa consciência pessoal, né? Acho que é tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida? Ou quer perguntar? Eu fiquei um pouco na dúvida essa primeira parte aqui, é a diferenciação das consciências. Uhum. Peraí, deixa eu só ver aqui a parte. Essa parte aqui que fala no terceiro parágrafo, explicando a segunda consciência, consciência coletiva, falando que ela é mais ampla, também defendendo também os interesses daqueles que foram excluídos pela consciência pessoal. Como assim defendendo os interesses? Porque ele fala que a consciência pessoal ela é limitada, Uhum. porque ela exclui, né, ela faz essa diferenciação entre o bom e o mal. Só Uhum. reconhece a alguns o direito de pertencer. Aí Então, Pode falar. o que foi? Qual seria o quê? A consequência? Então, aí eu não entendi essa segunda que é a explicação que fala aqui da consciência coletiva, que ela defende os interesses daqueles que foram excluídos pela consciência pessoal. Então, lembra que na consciência pessoal, a gente está sempre nessa diferenciação, né? É nessa consciência que a gente exclui, certo? Né? Então, dizendo assim, né, na minha família, na minha consciência pessoal, eu, né, o papai, né, ele traiu a mamãe, ele foi mal com a mamãe, eu excluí o papai, não quero mais saber do papai. Papai é mau, papai é vagabundo, papai é isso, papai é aquilo, né? Então, esse estou na minha consciência pessoal. Eu sei quem que é o bom, quem que é o ruim. Né? Na consciência coletiva, que é a consciência de clã, de família, todos pertencem, porque essa consciência diz, todos aqui fazem parte. Sem o papai, sendo ele mau, sendo ele ruim, o filhinho que está jogando não teria tido a vida. Então, essa consciência, ela é aquela consciência que valoriza, né, a vida, a sobrevivência, a continuidade do clã. Então, ela preza por todos eles. Então, ela não tem, ela é diferente dessa consciência pessoal que exclui, que diz quem serve, quem não serve, né? Porque o filhinho, e aí nessa consciência pessoal, a gente está sempre nessa boa e má consciência, porque o filhinho pensa que nessa boa consciência ele está sendo legal, né, com a mamãe, ele compreende, ele não sabe aonde é que ele está se metendo. Ele está se emaranhando com a história do papai e da mamãe, né? A consciência coletiva, ela protege todas as pessoas, mesmo dentro da consciência pessoal, porque ela faz parte, uma está dentro da outra. Né? A gente vai colocando a consciência espiritual maior, depois vem a consciência de clã, depois vem a consciência individual. Para ela, não importa se tem assassino, se tem. Já houve tempo, inclusive, a gente vê nos livros que já caducaram, assim, alguns pensamentos, que se excluía o assassino, sabe? Porque o clã se sentia ameaçado, mas depois foi visto que não, que todo mundo mesmo pertence. Essa consciência, ela abarca todo mundo, ela não julga,
sabe? Se traiu, se não traiu, quem é bom, quem é ruim, né? Porque todos fazem parte, porque ela tem uma compreensão que, sem qualquer um deles e sem qualquer movimento que pudesse ser diferente do que foi, esse clã não teria seguido. Se ele seguiu, para essa consciência deu tudo certo. Mas ela também é limitada, porque ela olha só para aqueles ali também que fazem parte. Por isso, o Bert fala de uma consciência maior, mais ampla, que é a consciência espiritual, que é essa que vai abarcar tudo, que além de não ter julgamento, ela compreende que tudo faz parte, está tudo certo, tudo está caminhando como tem que caminhar, né? Essa é a consciência espiritual. Se a gente Entendi. pudesse... Ficou claro para mim agora. Obrigada, Maria. Marisa, se a Oi. gente pudesse fazer uma representação gráfica, seria a consciência pessoal, e considerando que o pensamento sistêmico é circular, a gente teria uma consciência pessoal num círculo menor, Sim. a consciência coletiva num círculo maior, Uhum. e a consciência espiritual no maior ainda, é isso? Isso aí. E existe existe um intercâmbio entre essas consciências, entre esses círculos? Sim. Né? A gente poderia até fazer assim, né? Aqui, né? Isso, exatamente. Eu fiz né? exatamente Pessoal, o que eu... o clã. Isso. Né? E, na verdade, essa aqui a gente nem precisaria fazer isso. A gente poderia dizer que todo esse espaço, entendeu? É a consciência espiritual. Ela Seria a consciência estaria... espiritual, o todo, a Seria totalidade, universal. tudo. Ok. Né? Foi esse desenho também que eu fiz aqui no cantinho do livro. Sim, e é claro que isso tudo, né, tá tudo ligado, porque se a gente pudesse desenhar, né, a gente ia perceber que aqui tem um indivíduo, dentro desse clã aqui, tem os indivíduos que fazem parte desse clã, e a gente vê que não são só esse indivíduo que está ligado a esse clã, né? Tudo aqui está ligado, tudo está conectado, tudo está interligado. Estamos todos a serviço de todo mundo, né? Só que esse clã aqui, ele tem uma consciência coletiva, por isso ele faz essa linha, por isso eu falo que está errado fazer essa linha aqui da consciência espiritual, que é uma consciência maior, porque aqui estaria colocando um limite, e ela não tem. Então, o desenho está errado. Ok. Então, a consciência espiritual, ela não tem limite. Ela Não. interage com o universo. Exatamente, ela é ampla, ela não tem essas limitações, né? Ela está num nível muito mais amplo, né, de tudo, tem uma outra consciência muito mais profunda, né, sobre tudo. Então, ela tem uma compreensão, ela é zero julga, né, e compreende que tudo faz parte, tudo e todos fazem parte, né? E é nessa consciência que a gente não briga, é nela que a gente está tentando, né? E caminhando e ampliando, né, o nosso olhar para que a gente possa ir ampliando esses nossos limites, né, da consciência pessoal, da nossa consciência coletiva, né, que o nosso clã vem também. Dentro dessa consciência tem os nossos valores, tem as nossas crenças, tem as nossas lealdades, tem tudo aí dentro desse limite aí da consciência coletiva, né? Mas ele vai falar aqui, né? Esse primeiro, a gente só viu a questão do vínculo, né? Do bem e do mal. Por que que é, né, gente, nessa consciência pessoal? Nós não percebemos que nessa exclusão, nesse julgamento o tempo todo, nessa consciência, a gente está sempre como criança, achando que a gente precisa desse clã para sobreviver. Igual uma criança. A criança realmente precisa, porque ela, né, ela sozinha, ela não tem como sobreviver, mas a gente não. A gente pode perceber que a gente pode sair do nosso clã, se expandir, que a gente vai dar conta, né? Dentro da consciência pessoal, nós ficamos como criança, achando que a gente precisa estar ali, né? Naquela interação limitada, né? Servindo aquelas pessoas ali, fazendo tudo igual para ter pertencimento, né? Porque sem o pertencimento, a gente acha que o pertencimento naquele clã, né? Sem o pertencimento, a gente acha que a gente não vai sobreviver, que a gente não vai dar conta, né? E aí, então, o bom e o mal, né? E agora, então, ele vai falar da consciência coletiva. Aí vai ampliando aqui para a gente ir entendendo isso que a gente está falando. Até chegar Eu mais pensei tarde.
Desculpa, eu pensei numa outra imagem aqui, além dos círculos circunscritos. Pensei assim, no átomo, a molécula e várias moléculas, né? Porque é isso, o átomo é como se fosse um indivíduo. Sim. Que, unido a outros, né, formam aquele clã. Então, formam uma molécula, né? Então, vários indivíduos formam, por exemplo, um sistema familiar. Só que existem vários sistemas familiares, né? Então, assim como existem várias moléculas que, reunidas, dão o todo, né? Uhum. Porque ali pode parecer, no desenho dos círculos circunscritos, que eu fiquei sentindo falta não existe só Um uma clã, né? consciência coletiva. Não existe um clã só, são vários clãs, cada clã com a sua consciência coletiva, né? Uhum. Sim, é como Aí se a por gente isso que pudesse eu desenhar. pensei no átomo e nas moléculas. Aham. Como se a gente pudesse desenhar aqui dentro dessa consciência aqui um pouco, né? Como a gente pudesse fazer assim, né? Assim, o individual, aqui tem um, né? Que vão Isso, e vão surgindo exatamente. outros aqui, né? Aqui. Isso, Uhum. É, exatamente. mas a gente pensar que mesmo que essa consciência, ela a partir, né, de um casal, por exemplo, que se une para formar, vem aqui é como você pegar aqui um, um, um homem, uma mulher que se unem, né? E aqui essa interseção aqui seja um outro, né? E aí depois também que se une também a uma outra mulher, né? Que vai e já forma aqui também um outro, né? Um outro aqui nesse meio aqui, ó, deixa eu ver aqui, aqui assim, ó, deixa eu colorir. Na interseção desses quatro sistemas, aqui estaria um que começa a se formar, né? Mas quer dizer assim que aqui, mesmo que essas consciências que vêm de um clã e vêm de outro, mesmo que elas vão se ampliando a partir dessas uniões, ainda assim ela tem as limitações, sabe? Dessa, né? É um entendimento que a gente vai vendo aqui com a leitura, né? Quando a gente chega nessa consciência espiritual, que tem todo aqui um capítulo, né? Um capítulo que vai falar dessa consciência espiritual, da gente perceber algo muito maior, que vai além dessas consciências, que são as nossas crenças, né? Pessoais, que são as nossas culturas, sabe? Né? Os legados, valores que cada família traz, né? E se unem, e cada um que se une perde um pouco aqui para ficar aqui, né? E isso ainda assim, isso é uma consciência de clã, né? E é uma consciência limitada. Mas vamos caminhar aí que a gente para até ele ir chegando. Primeiro ele está falando então da gente ver essas consciências, né? A individual, a coletiva e depois ele chegar na consciência espiritual, que dá até para a gente chorar, de tão lindo que é. Pode Eu ir, vou ler então essa Flavinha. primeira parte aqui, a consciência coletiva. Por trás da consciência que sentimos, atua ainda uma outra consciência. É uma consciência poderosa e seus efeitos são muito mais fortes do que os da consciência pessoal. Entretanto, permanece amplamente inconsciente para nós. Por quê? Porque sentimos que a consciência pessoal tem precedência em relação a essa consciência coletiva. A consciência coletiva é uma consciência grupal. Enquanto a consciência pessoal é sentida por cada indivíduo e está a serviço do seu pertencimento e da sua sobrevivência pessoal, a consciência coletiva tem em seu campo de visão a família e o grupo como um todo. Está a serviço da sobrevivência do grupo inteiro, mesmo que para isso alguns precisem ser sacrificados. Está a serviço da completude desse grupo e das ordens que asseguram a sua sobrevivência, da melhor forma possível. Quando o interesse de cada indivíduo se contrapõe ao interesse do grupo,
A consciência pessoal também se contrapõe à consciência coletiva. A completude. A consciência coletiva está a serviço de que ordens e como as impõe? A primeira ordem a qual essa consciência serve é: todo membro de uma família tem o mesmo direito de pertencer. Se um membro for excluído, não importam quais sejam os motivos, mais tarde, um outro membro precisa representar a pessoa excluída. A consciência coletiva se mostra, comparada à consciência pessoal, como imoral ou amoral. Isso significa que não diferencia entre bom e mal, tampouco entre culpado e inocente. Por outro lado, protege todos da mesma forma. Quer proteger o seu direito de pertencer ou restabelecê-lo, se isso lhe for negado. O que acontece quando esse direito é negado a um membro familiar? De certa forma, ele é reconduzido ao grupo por essa consciência, na medida em que outro membro dentro da família precisa representá-lo, sem que esteja consciente disso. Como essa volta se mostra? Um outro membro familiar assume o destino da pessoa excluída, representando-a. Ele pensa como essa pessoa excluída, tem sentimentos semelhantes, vive de forma semelhante, fica doente de forma semelhante e até mesmo morre de forma semelhante. Esse membro familiar está, dessa forma, a serviço da pessoa excluída e representa os seus direitos. É apossada, por assim dizer, pela pessoa excluída, entretanto, sem se perder a si mesmo. Quando a pessoa excluída recupera o seu lugar, esse membro familiar se libera dessa pessoa. Não é que a pessoa excluída queira ser representada dessa forma, embora também aconteça algumas vezes que ela deseja algo de mal para alguém da família. Em primeira instância, é essa consciência que atua e deseja a representação e o emaranhamento. Ela quer restabelecer a totalidade do grupo. Pode parar então aí, Flavinha, para a gente ficar aqui, que já está dando a nossa hora, mas é isso que a gente acabou de falar, né, da consciência coletiva. Todos importam, todos, né? Porque é exatamente isso. É aquilo que a gente estava fazendo até, Vera estava no último workshop, né, Vera, que eu fiz aquele exercício do excluído, da rejeição, né? E que sempre que alguém vai ser excluído, um descendente, né, corre o risco de representar aquele que foi excluído para ser restabelecida a ordem do pertencimento, né? Exato. E isso é o que acontece, é a completude dessa consciência, né, que todos são importantes, todos, sem exceção. Então, e é isso que o Bert Hellinger, né, percebeu, que os descendentes, então, eles vão repetir, fazer exatamente a mesma história, porque se eles vão para aquele lugar, né, eles vão estar ali, né, com aquela informação daquele lugar, né? Só depois que eles percebem isso e voltam para o seu lugar é que tem como estabelecer a ordem, mas para fazer isso, quem foi excluído precisa também estar no seu lugar, não pode ter buraco, né? E isso é tão lindo, né, gente? É tão importante a gente só entender que tá tudo certo, né? Assim, a gente não estava lá, e a gente fala tanto disso, né? E deixar, né, que tudo seja como foi, que as pessoas assumam aquilo que é delas, né? As consequências, os riscos, como fizeram. E a gente, né, só agradece a vida, né? Recebi, ó, posso fazer nada, vim depois, não estava lá, sorry, né? Então, sigo, let it go, né? Então, e Não, é para a gente. até para construir em cima do que foi vivido antes, né, Marisa?
A gente não precisa passar pelos caminhos já trilhados, né? Não, né? E a gente não, exatamente, é avançar, né? E poder ir para frente. E reconhecer que essa consciência, dentro dessa consciência, que também está dentro da gente, só a gente precisa, porque ela é uma consciência que todos nós temos, mas ela é inconsciente, por isso também se fala que é uma consciência inconsciente. A gente está ali e a gente não sabe que a vida veio desse fato, a vida veio dessa pessoa. Então, se veio dela e veio como veio, e se tudo aconteceu, e se não tivesse acontecido como aconteceu, talvez eu não estivesse aqui, porque se mudar tudo lá atrás, vários filmes brincam com isso, né? Fazendo essa volta e fazendo tudo diferente, só para a gente poder perceber isso, sabe? Que as coisas aconteceram de um jeito e, para a gente, é isso que nós temos que ter a coragem de dizer assim, cara, para mim foi bom. Vovó, mamãe, papai, assim, sinto muito, né? Se vocês sofreram com isso, foi difícil para vocês, mas assim, para mim tá valendo, super valeu, né? E eu agradeço. Para mim todos são importantes. Sinto muito se o vovô fez você sofrer, vovó, mas ele é tão importante para mim quanto você, né? E aí, é preciso coragem, né? E essa compreensão que quem vem depois não fica olhando isso, sabe? Olha a vida, né? E não olha que, né, que fez xixi fora do pinico, que não sei o quê, essas coisas assim, a gente tem, não é mesmo? Não é pra gente. A gente não olha, sabe? Então, e assim a gente segue, né? Compreendendo. Gente, a gente está na vida, todos nós adultos estamos na vida, a gente sabe como é que as coisas são difíceis, a gente sabe que que a gente joga a bola fora, né? Sabe? Que a gente pisa na bola. Todo mundo. Qual é a nossa? Né? E aí, mas tem coisas que a gente fala, tem coisas que a gente fala, mas tem coisas que dá para a gente relevar, tem coisas que não dá para a gente relevar. Então, é isso, arque com as consequências do que você acha que não dá para. Por que você tem que relevar alguma coisa? Né? Por quê? Por que que você acha que você precisa perdoar, né? Ou dizer, relevar, sabe? É como você hoje em dia falar assim, que a gente precisa de tolerar, né? Tolerar diferente, não precisa tolerar nada. A gente tem que respeitar as pessoas, né? Não é tolerar que o outro faça diferente, não. Que o outro queira ser ou fazer aquilo que é dele e eu preciso tolerar o que é do outro, né? Tem que respeitar a nossa história, respeitar os nossos ancestrais, respeitar a nossa origem, respeitar a vida, né? É isso que nós precisamos aprender, a respeitar. Quer dizer, né, como nós já sabemos aqui, o nosso clássico sim, né? Porque quando a gente diz sim, a gente respeita e a gente valoriza a vida, como ela veio, da forma como ela veio, e todos, não importa o que cada um, para mim não importa, para mim não tem o avô assassino, avô que era de direita, avô que era de esquerda, como a gente faz hoje em dia, sabe? E fica desclassificando, e fica julgando o outro, incitando o ódio, sabe? Isso tudo é ruim, sabe? Então a gente diz sim, quero nem saber disso, né? Ok, meninas, Flavinha, muito obrigada pela sua linda leitura, obrigada, Veroca, Lili, né? Obrigada, meninas. Boa noite. Eu é Então, que daqui a pouco Obrigada, agradeço. menina. a gente retoma então, né? É, Na eu, página eu, 54, e a gente então, começa então o Marisa, instinto, né? eu vou estar viajando durante o mês de agosto. Só volto Que dia chato. 29. Volto dia 29. Se eu tiver oportunidade, eu vou entrar para encontrá-las. Se Tá eu tiver joia. oportunidade, tá bom? Mas eu vou viajar dia 5 de agosto e só volto dia 29, tá? Tá bom, meninas, muito obrigada, tá?
pela leitura, noite. por Tá bom. tudo. Um beijo, boa Boa noite, noite. meninas. Beijo, Beijo. tchau, Beijo. tchau. Tchau.